Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula do nosso canal Produtivo 3D. Nessa aula nós vamos dar sequência ao nosso curso de NX12 Essentials e aqui nós vamos agora juntar alguns tópicos para criar essa aula, tá? Nós temos aqui o Quick Access Toolbar, o Customizing the Ribbon Bar, Roles, New e Open. Eu vou juntar tudo isso aqui, pessoal, que é o seguinte. Quick Access a gente já viu, tá? Vou só relembrar ela para mostrar onde ela está ali, mas já vimos. Customizar a Ribbon Bar, nós inclusive já fizemos, nós criamos uma Tab Bar lá, né, na Ribbon Bar. Então, isso aqui dispensa qualquer comentário sobre isso, tá? Inclusive, já vimos na aula anterior também como exibir e esconder essas toolbars. Vamos nos focar então em Roles, que é muito simples. Roles é um assunto extremamente pequeno, são alguns segundos só para mostrar para vocês as Roles, tá? E qual delas vocês vão utilizar daqui para frente. New e Open são recursos que a gente usa com bastante frequência e é bem simples, né? Abrir um arquivo, criar um novo arquivo. Então a gente vai criar um arquivo, depois a gente salva ele e abre, tá? Inclusive, pessoal, eu vou puxar esse Saving Part Files para cá, vou unir nesse grupo para a gente poder fazer, né? Criar um novo, salvar e abrir, né? Depois, na outra aula, eu falo sobre as aplicações e os atalhos aqui de teclado, certo? Vamos passar aqui para o NX. Mas antes, pessoal, chegou a vez de vocês darem aquela moral pro canal. Comentem aí no vídeo o que vocês estão achando do curso, clica no like, dessa forma vocês estão informando ao YouTube que este conteúdo é relevante e nada do que falamos aqui é maldoso ou desrespeitoso. Compartilhe com seus contatos do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative todas as notificações. Eu agradeço demais a cooperação de vocês com o canal Produtivo 3D. Bora para a aula. Então vamos lá, a Quick Access Toolbar é essa barrinha. Nós já vimos como esconder ela, como exibir. Se você entrar aqui no Customizing, você sabe também que você pode escolher recursos para jogar para lá, né? Isso a gente já viu, as Tab Bars, certo? Então aqui nós temos todas as tabs, aqui a gente tem os recursos, ó, da All Borders Bars e a Quick Access Toolbar, que está aqui. Tá? Então aqui os recursos. Se você quiser adicionar um ícone que está aqui, aliás, que está dentro do NX, você quer adicionar um atalho aqui para Quick Access Toolbar, você já sabe como fazer também, né? A gente pode entrar ou numa galeria ou no próprio menu, né? Posso vir aqui no menu e eu vou, por exemplo, utilizar o Insert, Datum Point e eu posso arrastar um desses recursos, o Raster Image, por exemplo, para a Quick Access Toolbar. Ó. Só arrasto e posiciona onde eu quero que ele fique. Ó. Pronto, tá lá, ó, na Quick Access Toolbar, beleza? Mas como não é dali, eu vou puxar para cá de novo para deixar ela padrão. Beleza? Então, essa é uma toolbar que a gente dispensa qualquer comentário sobre ela. A parte de customização também já vimos, inclusive nós criamos aqui uma tab, né, para Ribbon Bar. Então vamos para algo que é interessante, que é a parte de Roles, tá? O que são Roles, pessoal? As Roles são regras, né, que existem dentro do NX para determinar que tipo de comando cada usuário vai ter. Cada role, né, cada papel de regra ali é que vai ter quando estiver ativo. Então, quando a gente instala o NX, nem sempre ele vem com a role de acesso mais alto, porque quando você tem dentro de uma empresa uma TI que faz a configuração do NX de acordo com cada usuário, por exemplo, o usuário ele pode apenas visualizar o projeto, tá? Ele é um usuário que vai visualizar o projeto, mas ele não pode alterar. Então, ele tem papéis para isso. Pode ser, inclusive, criado novas roles e tal. É um gerenciamento do software, tá bom? É lógico que isso é utilizado assim, pessoal, em empresas gigantescas, tipo, sei lá, uma General Motors, né, empresas que realmente precisam ter esse controle dos usuários. Porque, de modo geral, empresas de médio e até empresas de grande porte, elas possuem os projetistas, né, uma equipe de projeto, uma equipe de programação, e essa equipe, obviamente, vai acessar aquele ambiente que pertence a ele de trabalho, tá? Mas, de qualquer forma, por questões de segurança, existe sim as roles dentro do NX, beleza? Onde que nós encontramos essas roles? É aqui na Resource Bar,
nós temos aqui, ó, Roles. E aí vai abrir aqui para vocês duas pastinhas, Content e Presentation. Qual é a diferença? Presentation é para tela sensível ao toque, tá? Essas roles aqui é para configurar equipamentos, né? Sejam apenas monitores ou computadores. O meu notebook, por exemplo, ele tem o display sensível ao toque. Então eu posso estar utilizando uma role dessa aqui, tá? Mas como isso aqui é para apresentação, né? Faz aquela palestra bonita e tal, e aí você pode estar utilizando. Eu não utilizo. Eu utilizo aqui o Content e aqui nós temos algumas opções. Por exemplo, nós temos Role Advanced. Olha o que essa role está dizendo para a gente. Advanced é uma role avançada. Depois nós temos Role Can Advanced. Nós temos Role Can Essentials e Role Essentials. Nós temos 4 roles aqui. 2 Essentials e 2 Advanced. Obviamente, são 2 roles avançadas, onde nós vamos ter todos os recursos do NX sendo exibido, e 2 essenciais, que vão ter só aqueles recursos mais comuns de trabalho dentro do NX. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a diferença, tá? Vamos abrir aqui o New e vamos abrir um novo arquivo, tá? Inclusive, a gente já está executando aqui, né, uma das opções que a gente tem ali do subtítulo de tarefa, né? Então, New, muito simples, vou dar um OK. A gente só não está tratando daquelas telinhas lá. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Olha na Resource Bar, nós sempre vamos ter aqui roles. Se não estiver sendo exibido, clica com o botão direito e aí você vai provavelmente encontrar ela aqui, ó. Roles não vai estar ticado, então você tem que vir aqui e marcar, beleza? Tenho aqui a Content, vou então colocar aqui, ó, Role Essentials. Eu vou clicar, ele vai me dizer aqui que vai mudar, vai customizar a tela, blá blá blá, tá ok. Vou dar um clique aqui no OK. Antes de clicar, prestem atenção aqui nas barras de ferramentas, nos recursos, tá? Vou dar um OK agora. Prontinho. Pode ser que vocês não estão notando muita diferença, porque poucos ícones podem sair da área de trabalho, tá? Mas, de fato, sim, alguns ícones saíram. Eu vou entrar aqui no Extrude, e aí a gente vai ter um outro detalhe também, ó. Percebam que agora a gente tem essa setinha, tá? Se eu quero ver todos os recursos do Extrude, eu tenho que vir aqui na engrenagem, clicar e botar aqui, ó, Extrude More. Aí ele vai mostrar os painéis aqui, ó, de Settings, Offset, tá? Aqueles painéis que estavam ocultos ele vai mostrar. Mas a setinha continua ali, ó. Se eu esconder, ela vai esconder aqueles painéis novamente, tá? Eu não gosto disso aqui, eu tenho pavor disso aqui, pessoal. De ter que ficar clicando aqui para exibir ou então pedindo more. Não, se eu estou entrando naquele recurso, eu quero ver tudo que aquele recurso tem para me oferecer. Então, eu vou cancelar e eu vou utilizar aqui a Role Advanced. Vou clicar, mesma história, mesmo blá blá blá, né, que vai trocar, é só dar um OK. Pronto. E agora eu vou clicar no Extrude e nós não temos mais aquela setinha. Certo? Vou cancelar. Se eu clicar aqui no Essentials, vou dar um OK. Pronto. Aí nós teremos sim aquela setinha. Beleza? Então, essas 2 roles, elas fazem parte de todo o NX. Percebam que ela não está definindo que é só do modelamento, que é só do CAM. Não. Ela é geral, todo o NX. E aí eu escolho se eu quero trabalhar com Essentials ou com Advanced. Eu, particularmente, sugiro que você trabalhe com a Advanced, para não ter ícone nenhum escondido. Tá? Não faz sentido eu entrar no NX e ter ícones escondidos. Tá? Inclusive, percebam o seguinte, ó, além da setinha, olha aonde que nós ficamos aqui, ó, com o recurso de Measure. Tá bem abaixo aqui, ó, das vistas, né? O Trimetric, que é o atalho Home, beleza? Então, percebam o posicionamento dele. Se você colocar, isso a gente está usando Essentials, tá? Pra gente não, eu estou falando isso para a gente não ficar procurando qual é o ícone que sumiu ou que aparece, tá? Vou clicar aqui no Advanced, vou dar um OK, e ela vai vir aqui para o final, ou seja, aumentou o número de ícones, tá? Se eu não me engano, rapidamente olhando, eu acho que essa parte de superfície aqui, ó, que some, ó, Essentials, é isso mesmo, ó, aquela parte de superfície, ela vira um painelzinho aqui, ó, ela reduz de tamanho, tá? É uma das coisas, então, eu prefiro trabalhar assim, com Role Advanced. Então, toda vida que vocês entrar no NX, antes de começar a trabalhar, já vem aqui na Role e bota Advanced. A partir de agora, você não precisa mais se preocupar com Role, tá?
Não tem mais que ficar selecionando aí. A role agora vai ser sempre advanced, até que alguém venha aqui e clique, obviamente, né? Se alguém vir aqui e clicar, com certeza vai mudar. E essas duas roles aqui, é para o ambiente de CAN. O próprio nome já está dizendo, né? CAN, Essentials e Advanced. Mas da mesma forma, pessoal, eu não vejo razão para utilizar uma role que vai esconder alguns ícones. Sendo que eu posso criar as minhas próprias tabs, né? Aqui em cima, as minhas próprias barras de ferramentas, eu posso organizar e eu defino como eu quero a minha interface. Então, instalou o NX, abriu pela primeira vez, antes de fazer qualquer coisa, vem aqui na role e põe Advanced. Beleza? Bom, o nosso próximo tópico seria a opção de criar um novo arquivo, né? A gente já criou um aqui, eu vou fechar e vamos clicar aqui no New. Agora a gente vai fazer assim um comentário geral sobre ele. Quando você clica no New, você está dizendo para o NX que você quer criar um novo arquivo, mas ele ainda não sabe qual que é o tipo de arquivo, qual é o ambiente que você quer trabalhar. Então por isso que abre essa janela New com várias abas aqui, ó. Preste muita atenção nessas abas, tá? Porque é aqui que você vai definir qual que é o template inicial de trabalho. Cada arquivo que você abre aqui, por exemplo, um novo, seja ele Model, Assembly, Shape Studio, tudo isso aqui, pessoal, são templates. O que é um template? Existe aí dentro do diretório do NX um arquivo guardado que já está com as propriedades, com as configurações e características daquele ambiente de trabalho, tá? Isso é um template. Ele já vem pré-estabelecido muitos recursos. E aí, ele mostra aqui para você o template, você escolhe, e quando você clica no OK, o que o NX faz? Ele faz uma cópia do template para a memória do computador e traz aqui para a tela. O template fica lá guardadinho, com todas as suas configurações, porque o NX trouxe um arquivo para a memória. Tá? Então, por exemplo, eu tenho Assembly, Shape Studio, Sheet Metal, tenho vários aqui, tá? Outras opções aqui, ó, por exemplo, Layout, eu posso estar criando, são arquivos 2D, né? Posso estar criando um baseado num template. Simulação eu não tenho licença, então não vai adiantar falar nada disso. Manufacturing, eu posso criar aqui, tem uma opção que é, nesse caso, somente a Blank, né? Enfim, nós temos várias abas para trabalhar. Lógico que cada uma delas vai te exigir uma licença, não adianta você ter acesso aqui, você clicar e dar um OK, que ele não vai abrir. Você não tem licença. Aqui, inclusive, não está nem permitindo, ó, tá? Então, nós temos acesso aqui a esses templates, e são os templates que a licença permite eu criar um novo arquivo. Então, eu vou criar um novo model, que é um modelo 3D. Vou dar um OK. Percebam que, por padrão, ó, o New File Name, ele permite você definir aqui, ó, o nome do arquivo em algum lugar e aonde você quer salvar. Porém, mesmo que você tenha definido isso aqui, ele não vai salvar. O arquivo não existe, pessoal. Olha só, eu vou clicar aqui na pastinha e eu vou selecionar aqui, ó, este computador e vou colocar dentro do C2 pontos e vou colocar o nome do arquivo aqui, arquivo teste. Pronto. Outra coisa, definição de nome de arquivo, tá? Não usem caracteres especiais. Não usem acentuação gráfica. Não usem aqui o espaço em branco, assim. Usa underline, tá? Porque o NX, ele é um sistema feito, ele veio, né? Lá nos primórdios do NX, ele era desenvolvido para ambiente Unix. E ambiente Unix não aceita acentuação. É lógico que hoje em dia isso tudo mudou, o NX foi remodelado, redesenvolvido para que essas características lá daquele sistema operacional antigo não afetem hoje, mas em alguns casos eu já vi sim arquivos com C cedilha, com til, que a gente vai tentar abrir e quando você clica no OK para abrir ele dá um erro. Aí você vai lá e renomeia o arquivo, tira a acentuação, tira o C cedilha e ele vai funcionar normal, tá? Espaços também, procurem guardar os seus arquivos no menor caminho possível. Tá? Não fica colocando, por exemplo, C, meus arquivos, clientes, clientes de, sei lá, molde, clientes de calçado, e aí começa a botar acentuação gráfica. Quanto maior for essas pastas, mais suscetível a erro pode acontecer na hora de abrir um arquivo. E prestem muita atenção nisso.
nome de arquivo, nome de pasta, esses diretórios aqui, ó, não usem espaço em branco, não usem acentuação gráfica, em nada, pessoal. Bota isso na cabeça de vocês. Quando for trabalhar com NX, diretórios, arquivos, nada disso pode ter acentuação gráfica, caracteres especiais e espaço em branco. Ah, mas Valdir, eu uso e não tem problema. Bom, por enquanto não tem problema, mas daqui a pouco vai aparecer um problema e você não vai entender o que está acontecendo. Você não vai conseguir resolver. O NX vai dizer que não pode abrir o arquivo porque falhou isso, deu despejo de memória e tal, e você vai achar que é tudo, menos que o diretório está com um caractere especial ou com espaço em branco, ou o arquivo esteja assim também. Então, padronize, pessoal. Vai criar uma pastinha para os seus arquivos, não usa acentuação gráfica e não usa espaço em branco. Se é nome composto, separa com underline. Exatamente como eu estou fazendo aqui, ó. Seja para pastas ou para o nome do arquivo. Beleza? Vou dar um OK. E aí ele já vai trazer para nós aqui ó, o nome do arquivo e aonde está salvo, certo? Vou dar um OK. Supostamente, olha só, esse arquivo está aqui, nome do arquivo, só está com esse ícone dizendo que ele foi modificado. Então, supostamente, lá dentro do diretório C2 do meu computador tem esse arquivo aqui, né? Então, vamos abrir. Eu vou abrir aqui o... Deixa eu só diminuir. O Windows Explorer, vamos aqui no meu computador, C2 e vamos procurar esse arquivo que não está aqui, ó. Nós não temos. Ué, mas como que não está se eu salvei? É o que eu expliquei para vocês. O NX pegou um template, salvou na memória, mesmo que você tenha dado um nome, ele salvou na memória, mas, de fato, fisicamente no seu disco, esse arquivo ainda não está. Ok? Então, para que isso aconteça, você precisa salvar. Nesse caso, a gente determinou o nome do arquivo e aonde ele vai ficar, nós só precisaríamos clicar no disquete aqui, ó, né, no ícone do disquete para ele salvar. Pronto, ele já estaria salvo. Beleza? Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai salvar e vai tirar aquele ícone de modificado. Agora, se a gente entrar aqui na pastinha, nós vamos olhar, está aqui ele, ó, arquivo teste. Beleza? Pronto. Então, já vimos, inclusive, como salvar o arquivo, né? Agora eu vou fechar esse arquivo e vamos ver aqui como abrir o arquivo. Tem duas formas, tá? Uma das formas, ele vai servir, vai ser útil para você se o arquivo você trabalhou nele recentemente. Alguns dias atrás, tá? Que é essa opção aqui, ó, do histórico. O histórico, ele vai registrando aqui, num arquivinho aí de log, os últimos arquivos que você abriu. Os arquivos de hoje, de ontem, da semana passada, desta semana, e talvez alguns dias mais atrás aí, tá? Nesse caso, nós criamos um arquivo recentemente e ele vai mostrar para mim aqui. Então, eu poderia estar aqui em qualquer outra aba, mas se eu entrar aqui no histórico, ele vai me mostrar os arquivos que eu já trabalhei, beleza? Para abrir, é só vir aqui e clicar em cima do arquivo, ele vai abrir, beleza? A outra forma, que aí é, vamos dizer assim, a forma padrão de todos os softwares, né? É você utilizar o Open. Nesse caso, nós estamos no ambiente Gateway, eu não abri nenhum ambiente de trabalho, eu tenho aqui o Open. Também tenho o Open aqui, na Quick Access Toolbar, e aí eu posso, né, se eu clicar aqui no File, eu também tenho o Open. Ó. Então, qualquer uma dessas opções, pessoal, você pode escolher. É lógico que é muito mais prático eu clicar aqui no Open, né? Primeiro porque o ícone é grande, ali é pequenininho, e aqui eu ainda tenho que abrir o menu File. Então é muito trabalho, é muito mais fácil eu vir aqui e clicar no Open. Pronto. Aí eu vou lá no C2 e vou abrir o arquivo teste. Seleciono ele e dou um clique no OK. Prontinho, o arquivo está aberto. Quando a gente tem uma janelinha aberta aqui, ó, tá? Eu ainda assim posso abrir vários arquivos aqui, tá? Aí eu venho aqui no File, Open e escolho o arquivo que eu quero abrir. Tá joia? Prestem sempre atenção no tipo de arquivo, tá? Porque às vezes no dia a dia você pode estar abrindo outros arquivos, AIGES, STEP, Parasolid, e às vezes esquece de trocar aqui, tá? Então, se não tiver PRT, PRT é a extensão padrão do NX. Pode estar qualquer outro nome aqui, sei lá, vou dizer que vai estar aqui esse aqui mesmo. Aí você vai procurar o arquivo teste e não vai encontrar, mas, pô, mas eu salvei aqui. Olha o tipo de arquivo. O tipo de arquivo tem que ser o primeiro aqui, ó, Part Files, PRT. Aí ele vai aparecer. Beleza? Então essa é a forma básica de abrir um arquivo, de criar um novo arquivo e também de salvar esse arquivo, tá? A outra forma de salvar o arquivo, pessoal, eu vou fechar isso aqui, nós vamos criar um novo.
E eu não vou dar nome nenhum, tá? Olha só, é model, mas eu não vou dar nome nenhum. Vou só dar um OK. Aí vai ficar ali, ó, model. Esse arquivo, ele não está salvo. Diferente daquele arquivo que nós definimos o local e definimos um nome, agora o NX não sabe aonde que é para salvar esse arquivo e nem qual é o nome dele. Se você clicar aqui no disquete, ele não vai salvar, ele vai abrir uma janela perguntando aonde você quer salvar e qual que é o nome. Nesse caso, por padrão, ele trouxe aqui o C2 pontos, porque foi o último lugar que nós salvamos um arquivo, mas ele ainda assim quer saber qual é o nome, tá? Então, eu vou cancelar isso aqui para mostrar para vocês aonde nós temos também outras opções para salvar, que é aqui no menu File, ó, File, Save, e aí nós temos outras opções. Mas, de modo geral, pessoal, a gente vai estar utilizando o Save e Save As. O Save All aqui é quando você tem várias janelas e de repente você alterou em cada um desses arquivos. Geralmente a gente usa isso aqui, o Save All, quando a gente está trabalhando com assemblies. Que aí eu edito uma janela, edito outra, aí volto para minha montagem, vou lá num outro componente e edito ele, volto para minha montagem. Ou seja, eu já mudei aqui 3 componentes e não salvei nenhum. Aí eu venho aqui, como são componentes, ele vai abrir em janelinhas separadas, eu venho aqui, dou um Save All, ele vai salvar as alterações de todas as janelas que estão aqui abertas, inclusive do assembly, né, a montagem final, tá? Então, os mais usados aqui é o Save, Save As e o Save All, quando eu quero salvar alterações que foram feitas em vários arquivos que estão abertos aqui, beleza? Nesse caso, eu vou usar aqui o Save As. Bom, qual é a diferença? Todos sabem, né? Mas só para comentar. O Save a gente usa quando o arquivo já foi salvo uma vez e eu alterei ele, agora eu quero só salvar as alterações. Valdir, mas se eu clicar no Save aqui, ele vai pedir para mim escolher o local. Sim, ele vai pedir porque o arquivo não está salvo, né? Então, o software, ele tem essa inteligência. Ele sabe que eu estou clicando num recurso que não é o correto. Esse botão não foi criado para você salvar com um nome. Esse recurso foi criado para você salvar as alterações em um arquivo que já foi salvo uma vez. Está ali, ó. Salva o trabalho de uma parte ou algum componente modificado. Modificado. Mas se eu clicar nele num componente ao qual eu ainda não salvei, ele não sabe aonde tem que salvar. Então, é muito natural que o software seja inteligente, né? Já que eu não consigo fazer uma coisa, eu vou sugerir outra. Porque dar um erro vai proporcionar ao cliente a crítica aquela maldosa, né? O software é burro, né? Então, por isso que ele permite a gente salvar com o nome. Mas o correto dele é salvar as modificações. E o Save As eu utilizo quando eu quero dar um nome a esse arquivo. Quando é a primeira vez que eu estou salvando esse arquivo, ou então quando eu abri um arquivo e eu quero criar uma cópia, vamos dizer assim, né? Uma cópia desse arquivo, eu quero salvar esse mesmo arquivo em outro diretório, né? De repente pode ser, dar um exemplo besta para vocês aqui, é um parafuso, só que esse parafuso tem 20 milímetros. Eu vou usar esse mesmo parafuso numa outra peça, num outro projeto, só que lá ele tem que ter 35 milímetros. Então eu só pego esse arquivo, abro ele, salvo lá dentro da pasta do novo projeto e edito aquele parafuso. Aí eu não vou perder o meu parafuso padrão. É um exemplo meio básico demais, mas para que vocês possam entender qual é a diferença do Save As aqui, tá? Então eu vou clicar aqui no Save As, vai vir aqui no C2 pontos e eu vou colocar aqui arquivo 2. Só para ter o que salvar aqui, tá? Arquivo 2 e vou dar um OK. Pronto, agora esse arquivo também está salvo. Bom, pessoal, e assim chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso treinamento de NX Essentials e eu espero que vocês estejam curtindo esse treinamento. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.